Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, antes da gente começar o nosso próximo assunto, eu queria lembrá-los do nosso encontro dia 12, 13 e 14 de julho, sábado, domingo e segunda, às 20 horas, ao vivo, aqui no YouTube, para a gente falar sobre a verdadeira ciência da alma. Quais são as respostas que Santo Tomás de Aquino nos dá com relação à prática terapêutica, que eventualmente você ainda não encontrou em lugar nenhum, você suponha que não exista, mas existem sim e podem revolucionar a sua prática, tá bom? Então, os vídeos que eu tenho feito recentemente são todos no sentido de mostrar para vocês como os ensinamentos, como a filosofia de São Tomás é profundamente atual, como é profundamente relevante para a prática terapêutica e como de fato pode entregar para vocês ferramentas para que vocês parem de olhar para o adulto funcional da psicologia e finalmente consigam mirar no homem feliz, tá bom? Hoje eu quero falar sobre um tema super relevante, que é a maturidade afetiva e virtude. Por que maturidade afetiva? Vivemos num tempo onde está nos faltando isso, concorda? Quando vocês olham para o setting terapêutico, quando vocês olham para a vida mesma de vocês, temos cada vez, inclusive, mais jovens padecendo desse tipo de problema, claro, que vai refletir na vida adulta. Mas a idade, assim, a adolescência, né, 14, 15, 16 anos, não é mais a idade para a gente padecer desse tipo de problema. Olhando para as 12 camadas, por exemplo, e fazendo uma retrospectiva, a gente percebe que antigamente o sujeito, ele já estava na quinta, sexta camada, na quinta, vamos lá. Ele já estava na quinta camada quando ele entrava na adolescência. 12, 13 anos, ele já estava ali, testando a vida dele no mundo, trabalhando, empreendendo. E eu não falo de empreendimento, de empreender como um sujeito lá com seu terno sentado. Trabalhando mesmo, se colocando no mundo e mostrando a força que ele tinha nesse sentido. Então, hoje, não era para ser assim. Às vezes a gente pensa que deveria ser, a gente infantiliza o adolescente como se ele fosse uma criança crescida, não é, tá? Então, esse problema da maturidade afetiva tem tomado conta do setting terapêutico, principalmente com relação aos adolescentes que reflete na vida adulta. E a virtude é um tema sobre o qual Santo Tomás vai tratar. Na segunda secunda da Suma, que inclusive é chamado pelo Echevarria de teologia da personalidade. Tamanho é a importância disso. E em virtude desse ponto, justamente, esse ponto vai ser aquele que a gente mais vai tratar no meu novo curso, sobre o qual eu falarei a respeito de todas as condições na segunda-feira, o último dia das lives. Tá bom? Então, a gente precisa olhar para esse tema com um olhar especial. Por quê? Porque, conforme nos dizia a Magda Arnold, que é uma psicóloga, era uma psicóloga com influência nitidamente tomista, e ela é pouco conhecida no meio da psicologia justamente por essa influência nitidamente tomista, é, o grau de desenvolvimento da nossa personalidade, ele vai ser medido de acordo com o ideal que nós levamos na nossa vida, que ela chamou de auto-ideal. Então, esse auto-ideal, que é a finalidade mesma, que é o lugar para a qual todas as nossas forças se unem e convergem, vai organizar toda a nossa estrutura, além de determinar o desenvolvimento da nossa maturidade, do nosso grau de maturidade, tá? Então, a maturidade para a Magda diz respeito a ter um auto-ideal válido, ou seja, a gente precisa ter um auto-ideal que faça sentido, que realmente seja verdadeiro, que nos leve a uma vida feliz. Então, se uma pessoa vive, digamos assim, para ser um bom profissional, ela vai, de fato, ficar triste em algum momento. Se ela vive só pelo marido dela, ela vai, de fato, ficar triste em algum momento, embora seja um ideal elevado, a família. Se ela vive para comprar uma casa de 10 milhões de reais, ela vai sofrer em determinado momento. Não tem jeito. Se esse auto-ideal não for válido, a personalidade não vai se desenvolver. E além disso, a pessoa precisa vivê-lo de verdade, tá? Esse conceito da Magda é tão importante e não à toa, o Echevarria, quando ele escreve o artigo As Quatro Causas da Personalidade, que ele vai explorar uma abordagem tomista da personalidade, ele vai dizer que o caso mais evidente da presença das quatro causas aristotélicas na definição de personalidade é o da Magda. Embora faltem algumas coisas, ele vai dizer o quê? Esse é o conceito da psicologia que mais vai se aproximar dessa confluência de causas. Então, a Magda basicamente vai dizer que a personalidade é a totalidade de potencialidades, atividades e hábitos organizados pela pessoa. Para quê? Para buscar um ideal próprio, que é o auto-ideal.
tá? Out-deal, como ela fala. Então, self-deal, perdão, self-deal, que ela escreve em inglês. Ela morou muito tempo no Canadá. Então, a definição que ela dá é a mais completa dentre todas as mencionadas, justamente por conta dessas quatro causas. Então, a causa material são as potencialidades, as atividades, os hábitos humanos. A causa eficiente é a pessoa que organiza tudo isso dentro de si. A causa final é o ideal próprio, o self-deal. E a causa formal é a organização, tá? Hoje a barriga vai chamar atenção que vão faltar aí a causa material, o objeto. Isso mesmo. O objeto material e o objeto formal, que são duas categorias que ele vai trazer, tanto na terceira hipótese lá de causa material, quanto na terceira hipótese de causa formal, mas isso é um plus, né? Algo a mais, sobre o qual a gente pode até falar depois. Inclusive, a Echevarria tem esse artigo sobre as quatro causas da personalidade, uma abordagem tomista, né? Que é um artigo muito interessante, porque quando a gente consegue enxergar a personalidade à luz dessas quatro causas, que viram várias, inclusive, já dando spoiler aqui para vocês, a gente percebe onde está o problema na personalidade do paciente e quais são as ferramentas que nós precisamos empreender para que ela se desenvolva. Se eu não olho, se eu não tenho essa visão ampliada da personalidade, eu não consigo ajudar o paciente. Tá? Então, se vocês chegarem até esse ponto do vídeo e vocês desejam que eu faça um vídeo explicando esse artigo do Echevarria, dando minha opinião sobre isso, fazendo uma resenha crítica, né, a respeito das quatro causas da personalidade para ele, escreve aqui embaixo, eu quero, que daí eu vou ter o termômetro e já posso gravar o vídeo para vocês, tá bom? Esse artigo em específico ele tá em inglês. Eu acho ler em inglês mais difícil do que ler em espanhol. Beleza. Além disso, tem uma outra coisa também que o Echevarria menciona, não nesse artigo, mas num outro, quando ele vai falar do caráter patógeno da cultura atual, ele vai dizer que existe uma incidência direta no nosso modo de conceber a vida. E nesse modo de conceber a vida pós-moderno, nós estamos diante de personalidades instáveis. Então, as características mais marcantes agora, na pós-modernidade, é uma percepção muito superficial de vida. E isso vai resvalar em alguns efeitos, como, por exemplo, a percepção de que a vida é um mero devir. Então, eu vou me fazendo no mundo, eu não vim de lugar algum, eu não vou para lugar nenhum. Olha o alto ideal. Eu não vou para lugar nenhum e acaba que eu não sei, portanto, qual é a finalidade e isso me causa uma profunda angústia. Quando você não sabe o que você faz, para que você faz e de onde você veio, você não tem nenhum farol que indique qual é a sua função nesse mundo. Além disso, o progressismo, além disso, o imanetismo, essa percepção de que tudo é terreno, tudo se acaba aqui, tudo é sobre a matéria. O relativismo, a vaidade e, por fim, o individualismo, tá? E quando eu falei para vocês com relação a essa questão da adolescência, é justamente na adolescência que vão surgir, a partir dessas coisas que eu falei para vocês, duas coisas, dois efeitos bem importantes que a gente vai perceber no setting terapêutico. Primeiro, quando o adolescente acredita que só existe esse mundo e mais nada, né? É um ateísmo, tudo é material, e, além disso, a percepção de que não existe uma verdade objetiva. Parece que o que eu estou falando não tem a ver com maturidade afetiva, mas tem, tá? Por quê? Porque toda essa mentalidade tem um denominador comum, que é a dissolução do sujeito dentro da renúncia a esse alto ideal. Então, o sujeito renunciou a ter uma finalidade na sua vida. Se ela não tem a finalidade na sua vida, ela não tem por que fazer qualquer coisa. E se ela não tem por que fazer qualquer coisa, ela está meio que dissolvida. Não há um sujeito ali. Há só um isso. A gente pode falar nesse sentido, tá? E isso vai causar uma profunda instabilidade. Isso vai causar ao adolescente uma imagem muito superficial, muito artificial de si mesmo. E isso vai causar, no final das contas, uma renúncia à perfeição. Então, o adolescente não vai buscar desenvolver as suas capacidades, já que não existe perfeição atingível, tá? E olhando para toda essa questão, a gente percebe que quando dentro da psicologia a gente fala em maturidade, existem três estratos, digamos assim: o biológico, o cognitivo e o afetivo, tá? Assim que nós somos concebidos, assim que nós somos criados, nós somos pessoa. Então, eu não me faço pessoa ao longo do tempo. Isso é um dado ontológico. O que é um dado ontológico? É algo que me é imputado e ponto final.
e tá ali para sempre. É um dado entitativo, faz parte da minha estrutura. Se eu tenho ser, então, enquanto detentor do ser, eu tenho uma estrutura característica, que é isto. Que nós podemos dizer que são as faculdades, que também é um outro tema que vai ser profundamente tratado, de acordo com a visão de Aristóteles e de São Tomás, no curso sobre o qual eu falarei com vocês na segunda-feira. Então, essa estrutura de personalidade é um dado ontológico que faz com que eu seja pessoa, desde quando a alma foi infundida em mim até para sempre, porque a gente nasce e não morre nunca mais. Lembra? Então, eu tenho um ser próprio, eu tenho um ser único que me caracteriza. E a partir do momento em que o tempo vai passando, eu vou adquirindo um status de perfeição a partir dessas minhas capacidades operativas. Então, essas capacidades operativas, embora eu as tenha desde sempre, elas podem meio que crescer, certo? E como essas operações acidentais são múltiplas, elas só vão conseguir encontrar um desenvolvimento pleno através do exercício da razão e da vontade, que são a essência humana, que é o que distingue o homem, portanto, e é o que naturalmente pode governar a afetividade. Então, olha só, não existe nenhum outro expediente capaz de governar a afetividade humana de modo definitivo, de modo concreto e real, que não seja o domínio dessa afetividade pela razão e pela vontade. E é isso que a gente chama de caráter. Na prática da psicologia, Chevarria vai dizer: a caráter é a modulação da afetividade por parte da mente. Quanto mais eu modulo, mais o meu caráter é forjado, mais o meu caráter é talhado, tá? Então, para o critério biológico, eu posso ser uma criança, eu posso ser um adolescente, eu posso ser um adulto. Quando a gente olha para a maturidade a partir desse viés. Mas, se vocês derem uma bela olhada na realidade, vocês vão reparar que esse viés hoje não adianta muita coisa, não. Nós temos adultos que se comportam como crianças e, eventualmente, podemos ter adolescentes que se comportam como adultos. Muito embora seja difícil, mas pode acontecer. Então, esse é o critério biológico. No plano do conhecimento, no plano cognoscitivo, amadurecer significa adquirir verdadeiros hábitos intelectuais. Então, as virtudes intelectuais vão permitir que nós configuremos uma forma mentis. O que é forma mentis? É o meu modo de conhecer a realidade. Então, esse é o padrão através do qual eu conheço a realidade. Quanto mais eu adquiro virtudes intelectuais, mais esse padrão está conformado com a realidade. E no plano afetivo, que é o tema do nosso vídeo. No plano afetivo, ser adulto, ter uma maturidade, determina que nós ordenemos as tendências vitais para um determinado lugar. E essas tendências vitais nascem conosco. Isso aqui é um detalhe muito importante. Por quê? Ao contrário do que acontece na inteligência, que nós nascemos e vamos desenvolvendo, a inteligência vai se colocando para jogo, ela vai colocando a verdade para dentro. Nós não nascemos com a verdade, com esse verbo mentes, nós não nascemos com essa palavra mental de todas as coisas, nós não somos anjos. Os anjos é que carregam consigo todos os inteligíveis, nós precisamos adquirir esses inteligíveis. Ao contrário do que acontece na inteligência, na dimensão afetiva, nós não nascemos sem nada. Nós não somos tábula rasa. Nós temos disposições, nós temos tendências dominantes que precisam ser ordenadas. Essas tendências dominantes nós chamamos de temperamento. E é justamente por isso que na maturidade afetiva nós vemos claramente um caráter pessoal de desenvolvimento. Veja como é um processo muito próprio. Por quê? O homem é uma substância. E uma substância é algo que subsiste por si mesmo, que recebe o ser, que é próprio, que todas as coisas iniram nela, tá? Vão inerir nela. Não sei se iniram existe. Porém, o subsistir pessoal, não apenas entitativo. Eu sou pessoa e subsisto, ponto. Tenho substância, subsisto, ponto. Isso é entitativo, sempre foi assim. O subsistir pessoal alcança uma perfeição maior quando o homem consegue construir uma consciência mais plena e mais realista de si. Ou seja, quando ele consegue obter uma interioridade mais profunda, quando ele consegue ter um maior domínio sobre os seus próprios atos. E isso vai acontecer quando ele tiver um exercício maduro do livre-arbítrio, que vai modular a afetividade, certo? Então, a capacidade de subsistência, quando eu tenho um grau maior de imanência, quando eu tenho um grau maior de interioridade, quando eu domino mais os meus próprios atos, essa capacidade de subsistência, ela vai do entitativo, que já está lá,
por ser pessoa, por ser substância, por ter o ser, para o operativo, a partir do desenvolvimento acidental, do desenvolvimento dos acidentes ordenados à razão e à vontade. Então, no fundo, gente, o drama da imaturidade está num paradoxo. É quando o homem busca a sua felicidade, tentando satisfazer os seus próprios impulsos. O que é que isso tem a ver com a interioridade, com o domínio dos próprios atos que a gente falou há pouco? É porque eu não me conheço. Eu tento satisfazer os meus impulsos porque eu não conheço o centro do meu ser. Quando eu olho para o centro do meu ser, eu percebo que o único auto-ideal válido é aquele que busca de fato a felicidade humana. A felicidade que eu escolho, não a felicidade que está inscrita em mim. Com o autoconhecimento, eu reconheço que felicidade é essa e eu começo a empreender os meios para chegar lá, tá? Toda essa busca dolorosa, contrária a essa felicidade real, tem um nome chamado egoísmo. Então, a maturidade nada mais é do que aprender a arte de amar, para combater no centro o, o grande motivo irradiador de efeitos da personalidade imatura, que é o egoísmo, tá? E como é que eu faço isso? Através da construção de virtudes. E o organismo virtuoso tem uma hierarquia. A gente sempre vai ver aqui, primeiro a temperança, depois a fortaleza, depois a justiça, depois a prudência, tá? A prudência é, dentro de uma ordem natural, a virtude mais importante de todas. Então, apesar do egoísmo estar na base de uma personalidade, digamos, perturbada, ela pode se ordenar. Perdão. Essa personalidade pode se ordenar através de uma outra virtude chamada humildade. E a humildade, não sei se vocês sabem, é uma parte da temperança. Então, olha só, a gente sempre enxerga as virtudes sobre esse viés, né, que eu falei para vocês, essa hierarquia. E às vezes pode parecer que pela temperança estar na base, ser a primeira, ela seja menos importante do que as demais virtudes. Isso é mentira. Muitas pessoas vão achar que a temperança é a virtude do comer e do beber. A temperança é a virtude da moderação. Mas a temperança é algo muito mais profundo que isso. O Joseph Pieper, que é um filósofo tomista, ele é um grande intérprete de Santo Tomás. Muitas pessoas vão dizer, inclusive, que ele consegue interpretar os silêncios de São Tomás. E ele é maravilhoso, ele é brilhante. E ele fala que a temperança nada mais é, muito mais do que uma moderação, nada mais é do que a virtude da autoconservação desinteressada. Eu não tenho como explicar para vocês o que isso quer dizer exatamente, porque levaria umas 2 horas, que é o tempo que eu levo lá na mentoria para falar sobre isso. Mas a autoconservação desinteressada, ela é aquela que vai conseguir conter as forças torrenciais vitais voltadas ao prazer que estão em nós, para que nós, represando-as, consigamos elevar o livre-arbítrio ao status que ele deve ter dentro da nossa personalidade, tá? Que é justamente o centro espiritual de toda a nossa atividade, é o livre-arbítrio. Então, quando eu consigo tornar o livre-arbítrio livre, perdoem o pleonasmo, tornar o livre-arbítrio livre para que ele possa atuar em prol do bem, ou seja, ordenando as paixões para que elas não levem o livre-arbítrio para o lugar errado ou elas prendam o livre-arbítrio no lugar onde ele não deve estar, é que a gente vai conseguir construir de fato uma personalidade virtuosa. E isso é o poder que a temperança tem. Então não é só comer moderadamente, beber moderadamente, fazer sexo moderadamente, tá? É uma autoconservação desinteressada. Então, eu conservo o meu livre-arbítrio, deixando essas forças torrenciais represadas, para que eu consiga amar verdadeiramente, de forma desinteressada. A partir disso, o meu organismo virtuoso começa a crescer, todo ele pautado justamente nesse livre-arbítrio que está livre. E é aí que eu começo a me tornar sábio. Sábio, gente, é aquele homem para o qual as coisas aparecem como elas realmente são, tá? E aí vocês podem perguntar, Marina, o que tem a ver a sabedoria com a maturidade? Tudo. Essa semana eu vi um corte de um podcast do Pedro, onde ele falava: olha, existem 3 graus de sanidade. Eu achei sensacional isso que ele falou. O primeiro grau é a maturidade. E às vezes a gente acha que o máximo grau de sanidade é a maturidade. Quando é só o primeiro, é o bendito do adulto funcional, que talvez nem o primeiro grau a psicologia moderna sozinha consiga entregar todo ele pra gente. Porque existe um nível de maturidade que, cara,
Não dá para só com aquelas regras, não dá para só com aquela psicometria a gente conseguir chegar nesse lugar. Então, o primeiro nível é a maturidade de sanidade, né? O segundo nível é a sabedoria. Olha o que eu falei para vocês. A virtude nos leva à vida da sabedoria. Marina, maturidade, sabedoria, o terceiro é a santidade. E aí nós extrapolamos toda a maturidade, toda a sabedoria para chegarmos na união real e completa com o próprio Deus. Então, eu consigo, através das virtudes, adquirir sabedoria. E é aí que a virtude da prudência vai ganhar uma importância muito grande, porque é justamente ela, lembra que eu falei que a gente tem que ordenar as coisas para um fim? É justamente ela que permite essa conexão dos meios legítimos com o fim, tá? E a prudência, ela é uma virtude de intersecção. Ela é tanto intelectual quanto moral. Intelectual pelo sujeito e moral pelo seu objeto. Então, é justamente a prudência que vai permitir que nós consigamos integrar totalmente o nosso organismo interior, atingindo graus mais elevados, cada vez mais elevados de sanidade, tá? Além disso, quando a gente olha para os vícios opostos à prudência, fica muito clara a conexão desses vícios com uma afetividade ordenada, tá? A desconexão, no caso. Então, quais são os vícios opostos à prudência? A precipitação, a inconsideração e uma criatura aqui que vai aparecer em muitos dos nossos pacientes que se chama inconstância. Então, se o seu paciente tem problemas com constância, uma das coisas que ele precisa desenvolver é a virtude da prudência. Porque quanto mais ele tiver um ideal elevado, amar esse ideal, conseguir organizar, ordenar os meios em vista desse fim, menos inconstante ele vai ficar. E fica muito nítido também, gente, como existe uma conexão desses vícios, precipitação, inconsideração e inconstância, com a luxúria. Por quê? Porque o prazer sexual assoberba a nossa alma, o prazer sexual desordenado. Assoberba a nossa alma de tal forma que impede completamente o uso da razão, tá? Então, olhando para a minha afetividade e olhando para as minhas paixões, que também são um tema que a gente vai tratar de forma bastante minudente no meu próximo curso, tratando das paixões, que são 11 para Santo Tomás, a gente percebe que elas estão alojadas em dois apetites. O apetite irascível e o apetite concupiscível. 6 no concupiscível e 5 no irascível. Beleza? É próprio do homem que ele conheça, apeteça e se mova. Então, eu vou conhecer através do meu aparato cognitivo, né? Tanto de cognição superior quanto de cognição sensitiva. É próprio que isso, de alguma forma, excite a minha alma, a partir de como essas partes heterogêneas da alma estão organizadas, para onde elas se inclinam, para muito além do apetite natural. E a partir disso eu me movo. Me movo para quê? Para me unir a esse bem. Eu fui feita para isso. Então, para entender toda essa dinâmica, eu preciso entender dos apetites. E para ordenar essas paixões para o ideal válido, como disse a Magda, eu preciso de virtudes. Para o apetite concupiscível, temperança, especialmente a castidade, que não é a virtude de ficar sem sexo, pelo amor de Deus. E para o apetite irascível, fortaleza, especialmente a paciência, que é a virtude que permite que a gente consiga sofrer sorrindo. Então, quando eu consigo ordenar essas forças através das virtudes, que são justamente aquele sistema de chave e fechadura de faculdade e finalidade, a faculdade só atinge sua máxima finalidade com a virtude. Essa é a importância da virtude, gente. Às vezes a gente fica ouvindo falar de virtude aí, ouve e não entende exatamente. Ah, preciso ser bom, ah, preciso ser virtuoso, ah, preciso ter maturidade. O quê? O que é virtude? Virtude é o elemento sem o qual a sua faculdade não atinge a sua máxima potência. Virtude é o elemento sem o qual a sua faculdade fica rodando a esmo para o que brilha mais, sem conseguir focar numa finalidade válida que vai te levar de verdade para a felicidade. E é por isso que a virtude te torna bom. Porque bom quer dizer perfeito, que quer dizer que atinge a sua função, que quer dizer que atinge a sua finalidade, que quer dizer que atinge a sua perfeição. É isso que virtude quer dizer. Vocês percebem a importância desse negócio na vida de vocês, na vida dos pacientes de vocês? É gigante.
tá? Então, utilizando essas duas virtudes, eu ordeno a minha afetividade para que ela consiga se inclinar para um alto ideal válido. E aí nós podemos falar de uma base, de uma personalidade sólida, porque os apetites do prazer estão moderados. E além de moderar os apetites do prazer, as virtudes também, olhando por acima, vão tornar o homem mais tolerante às frustrações do momento. Queria que vocês olhassem inicialmente para vocês. Imagina o quanto vocês poderiam ser mais constantes, imagina o quanto que vocês poderiam fazer, imagina o quanto vocês poderiam ser úteis se vocês se tornassem cada vez mais insensíveis às frustrações da vida. Ok, deu errado? Bora que vamos. Ok, deu errado? Bora que vamos. E continua, e continua, e continua, dando cada vez mais munição para o seu apetite irascível. A única coisa que é capaz de fazer isso a fim de qualquer expediente psicológico, a parte de qualquer expediente psicológico, perdão, é a virtude da fortaleza, especificamente a paciência. Tá bom? Então, olhando para todo esse aparato, a gente percebe que nós precisamos modular nossa afetividade através dessas duas virtudes que eu acabei de falar, além de desenvolver maximamente a prudência, que não é inata, é sangue, suor e lágrima, para que a prudência conforme todo o resto e consiga integrar os meios e os fins para que a gente consiga, portanto, chegar num alto ideal válido e, portanto, na nossa felicidade. Tá bom? E tudo isso, quem nos ensina é o nosso doutor angélico maravilhoso, Santo Tomás de Aquino. Espero vocês 12, 13 e 14. Um beijo.